Fala Eagles, tudo bem com vocês? Muito prazer, sou o Igor, sou um dos Eagles aqui do TS e hoje venho trazer algumas dicas muito importantes, que é a parte do inglês, né? Que você que está aí na América, está nesse contexto e quer poder melhorar sua vida tanto pessoal quanto profissional, essas dicas são fundamentais. Afinal, eu sei que você está aí na América porque você quer ter uma vida melhor aí para sua família, aqui no Brasil, enfim. Eu sei que o contexto é você poder prosperar em todos os sentidos e, claro, o inglês é fundamental, pois você está aí na América e todo mundo fala inglês. Então eu vou trazer essas dicas que, no caso, eu mesmo tive a oportunidade de poder aplicar. Eu morei 2 anos aí, então eu sei como que é uma saia justa você estar aí e não conseguir conversar, não conseguir entender. Então essas dicas vão poder ajudar muito na parte dos fechamentos, na hora profissional, no contexto geral. Então fica comigo até no final desse vídeo, que eu vou trazer esses pontos que vai ser muito bom. E claro, já que você já está aqui, é um prazer em tê-lo, então já deixa o seu like, compartilha com a galera que está querendo saber mais sobre esses pontos do inglês, que está aprendendo, que está nesse contexto, e já também se inscreve no nosso canal, que vai ser muito bom pra gente também, beleza? Bom, então vamos lá. Eu sei que, primeiramente, quando você chega na América, você fica muito perdido, né? Ou às vezes você já teve algum contexto do Brasil, ou você não sabe nada. Talvez você não esteja tão jovem assim e você pensa, pô, como que eu vou fazer para aprender? Talvez você esteja numa comunidade que tenha muitos brasileiros e não tenha esse contexto. Então, o primeiro ponto é você identificar o que é o mais importante para você se desenvolver. Você precisa aprender a falar mais? Precisa entender melhor? Você precisa escrever? O que é algo que precisa ser focado? E aí, claro, junto a isso, você vai entender quais serão os próximos passos. Porque primeiro você tem que identificar o seu ponto de maior atenção e assim, consequentemente, trabalhar para que isso seja algo que vai se transformar numa força para você. E é claro que, quando você está, dependendo da região onde você está, você vai ter que estar inserido numa cultura. Tem muitos brasileiros aí que talvez já estejam há um bom tempo aí, então a gente sabe que tem muitas expressões aí na América, tem expressões que talvez você não saiba, então dentro do seu contexto, do seu segmento, do seu nicho, do seu ramo, você vai ter que aprender esses pontos. Então lembre-se sempre, a cultura ela é fundamental para você estar inserido, tá? Igual no Brasil a gente tem nossa cultura, o americano tem a cultura dele. E se você não adequar a isso, talvez você vai ser muito invasivo. Você não quer que isso aconteça, porque você quer ser amigo do cliente, mas claro, dentro dos conformes para que não fique aquela coisa desconfortável, tá? Então entenda esse primeiro contexto, a cultura é algo que é fundamental e eu imagino que você já saiba disso. Quando eu cheguei aí, o que eu pude entender? Você como brasileiro, nós como brasileiros aí, a gente sempre vai querer, com o nosso jeito, poder cativar as pessoas. E você vai ter 2 situações, ou você vai ficar acuado, ou você vai pegar e vai se soltar, você vai se posicionar. Então a palavra fundamental que eu pude perceber que vai fazer total diferença, grava isso, total diferença é algo que você talvez já saiba, mas talvez não esteja no seu consciente, que é o seu posicionamento. Por que você tem que ter um posicionamento? Porque assim como no Brasil, se você chega num lugar onde você se posiciona, você tem uma boa atitude, você tem uma boa fala, você está bem apresentável. Se você passa esse bom posicionamento, você vai gerar o quê? Confiança. E quando você passa a confiança, consequentemente o cliente vai poder se sentir mais seguro. Ele vai querer escolher você e não aquela outra pessoa. Então, mesmo que eu entendo tipo, poxa, mas Igor, e como que eu vou passar confiança sendo que eu não sei falar direito? Uma das coisas que o americano ele é também, ele é muito compreensível. Então, se você tem um posicionamento que você quer poder ajudar, você é uma pessoa humilde, que você explica que você está no processo de aprendizado, que você está se esforçando, eu tenho certeza que a maioria dos americanos vão entender você, vão entender o seu lado e vão querer te ajudar. Então, mesmo se esforce para falar da melhor maneira possível, que ele vai entender você e, consequentemente, ele vai poder querer fazer algum tipo de negócio com você, tá? Então, esse é o primeiro hack. Tenha um bom posicionamento. Se você souber como se posicionar, já aí tá mais do que meio caminho andado para você ter mais resultados. E um outro ponto importante, como que eu pude aprender inglês estando aí? Claro que a gente tem sempre uma vantagem, quando a gente está nos Estados Unidos, a gente consegue estar imerso. Mas poxa, Igor, nossa, mas eu em casa só tenho brasileiro, mas a minha comunidade é muito brasileiro. Mas eu tenho certeza que é muito mais fácil você ter contato em inglês aí nos Estados Unidos do que no Brasil. No Brasil é muito mais difícil. Então, fora que você tem várias ferramentas para você poder estar sempre em contato. Então, o seu cérebro, ele sempre vai poder aprender assimilando e a repetição.
Então, existem muitas maneiras de você aprender inglês que já entra na parte mais de aprendizado, que é com filmes, você poder assistir filmes, você ouvir música, séries, toda essa parte de aprendizado ela vai ser fundamental, mas você tem que se colocar em situações onde o inglês vai estar presente. É aquela famosa frase, não dá para você tomar só um banho de inglês não, você tem que estar imerso, tem que mergulhar, e não há nenhum lugar melhor do que na América para você ter isso. Mas se você se fechar e só ficar nos mesmos lugares, nas mesmas coisas, não vai rolar. Tanto é que você, muito provável que você conhece alguém aí que está aí na América fazem 2, 5, 10 anos, 20 anos e fala malemar o básico, o the books on the tail, né? Então é claro que a gente não quer isso, porque assim você se limita, você vai estar sempre sujeito a subcontratos, você está sempre sujeito a trabalhar para outros, ao invés de você ter o seu próprio business, você poder empreender e crescer, que isso é o mais importante. Então, lembre-se disso. Se você focar, você dominar o idioma, você vai estar na frente de muitas pessoas que não têm isso. E claro, junto a isso, né, que você vai estar com esses contextos, é muito importante você estar sempre praticando. Eu lembro que no começo, quando eu estava praticando, era muito difícil. Eu ia conversar com as pessoas não me entendiam. E era interessante porque às vezes eu pensava, pô, mas meu inglês não é tão ruim assim para a pessoa não entender. Mas claro que tem pessoas que vão ser mais de boa e vão querer tentar se esforçar para entender. Já outras pessoas vão perceber que você não é americano e já vão ficar meio que com preconceito. Isso acontece. Por quê? Americanos são americanos, brasileiros são brasileiros. Temos os imigrantes e temos os americanos. E isso é comum no contexto geral. Você está no país deles, então o normal seria você, tendo um bom posicionamento, entender, cara, como eu posso me posicionar para que eu possa quebrar essa barreira do preconceito. Então, essa melhor maneira possível é você praticar sempre, pratique com seus amigos, pratique com você mesmo, entenda quais são as principais frases e principalmente no seu nicho, no seu trabalho, entenda quais são as principais palavras que é dita, quais são os principais jargões, expressões, gírias, porque isso vai fazer com que você mostre que você entende o que está sendo feito. Igual no Brasil, se você domina um assunto, você pode falar do começo ao fim. Também é muito importante você saber de tudo do seu nicho, mas é válido ressaltar. Não adianta você saber tudo sobre o seu trabalho e esquecer da parte de vendas, da parte de conversa, da parte de comunicação. Então lembre desse ponto. Você tem que praticar sempre, quebrar essa barreira do preconceito que sempre vai existir, mas você tem que se posicionar. E claro, dessa forma você praticando, trazendo esses pontos, você vai consequentemente aumentar as suas conversões. No final das contas, eu sei que você quer ter mais clientes. E isso vai ser uma construção, sempre você se aplicando, estudando, isso com certeza vai dar certo. A gente tem clientes que prestam relatos pra gente, que no começo, quando não falava, passava muito apertado. Depois que aprendeu inglês, depois que se posicionou, tiveram esses pontos, conseguiram com certeza ter mais clientes e atingir os objetivos da empresa no contexto geral. E aqui vai uma dica de ouro, tá? Eu quero que você pegue tudo isso, coloque tudo dentro de um lugar só, saia com um plano de ação para isso. E uma das coisas que eu fiz também, tá? Eu conversava muito com as pessoas porta a porta, que eu fazia um trabalho diferente que eu fazia. E no porta a porta você sempre tem que quebrar o gelo. Então o que eu fazia? Eu entendi quais eram as principais perguntas que eu precisava fazer, as principais respostas, para que assim eu conseguisse falar de uma forma mais assertiva. E assim o cliente conseguia me entender. Então era até engraçado. As principais palavras de hi, how are you, essas coisas mais básicas, por eu falar tanto, as pessoas quando eu falavam comigo achavam que eu era americano. Então, porque eu consegui praticar muito. Então, faça um mapa mental, entenda quais são as principais frases, as principais perguntas, as principais respostas, o que o cliente sempre tem dúvida. Pratique muito isso e aí você vai ter muito mais segurança. Já vai resolver o problema da insegurança e também do posicionamento. Então, fazendo esse mapa mental, entendendo quais são as principais frases, praticando com você mesmo, praticando com seus amigos. E o principal, lá dando a cara a tapa. Você não vai ter como aprender se não fazer a parada acontecer. Claro que as pessoas pensam, não, é errando que se aprende. Na verdade não é bem assim. A gente aprende, o grande JJ fala, a gente aprende acertando. Então você acertou, foi lá, falou, pronunciou bem, entendeu como funciona, você sabe como fazer. Você vai e não vai ficar errando, você vai buscar aprender e falar da melhor maneira possível. Então eu não tenho dúvidas que isso é possível, pois eu mesmo vi isso e obviamente eu não sou melhor do que você. Eu só tive que me virar nos 30, onde eu estava, não tinha muitos brasileiros, então eu tive que me atentar a isso e deu certo. Então se eu conseguir, com certeza você também vai conseguir.
Tá? Então essa é uma dica de ouro, espero que você aplique com carinho aí para que você possa ter mais resultados. Bom, então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, que você tenha anotado e principalmente aplique, né? Isso é o fundamental, conhecimento e execução, você vai ter sucesso, né? Então é aquilo que eu sempre falo, tem uma frase que eu gosto muito de falar assim: sucesso é o que acontece quando a preparação se encontra com a oportunidade. Então você vai ter sucesso. Se você se preparou, você estudou, você fez a sua parte e surgiu uma oportunidade com o cliente, se você fez tudo certinho, você vai ter sucesso. Se não, você vai ficar com aquela cara de sorveteira sem troco ou aquela situação tipo, putz, poderia ter feito algo diferente. Então, não tenho dúvidas que isso vai ser muito bom para você. Lembrando que hoje aqui no TS nós temos o programa Acelerador. A gente tem uma equipe maravilhosa e principalmente nossos tradutores, que eles têm todo esse contexto também. Então, nosso querido departamento vai poder saber justamente traduzir esses conteúdos para os nossos clientes, para estar dentro dessa cultura, dentro do contexto, porque a gente sabe que não é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V no Google Tradutor. Você tem que entender o por trás para que isso soe para o americano que nós entendemos o que a gente está fazendo. Então, hoje nossa assessoria é uma assessoria completa que entrega tudo o que você precisa para o seu negócio estar na internet, conseguir ter mais visibilidade e ter pessoas interessadas no seu serviço entrando em contato com você. Então, se você se interessou, quer saber mais, chama a gente aqui que vai ser um prazer poder explicar melhor para você como que funciona. E é claro, se você chegou até aqui, é um prazer ter você, a gente fica muito feliz com isso, mostra que você está dedicado. E mais uma vez, já segue a gente, tem nosso Instagram também, aqui no canal do YouTube, já mande o like, compartilha se você não compartilhou, já que você viu que foi um conteúdo bom, já compartilha. E eu espero você no próximo vídeo. Até mais!